Olá pessoal, graças e paz, mais uma noite nós estamos aqui no nossa live da Segunda Igreja Batista em Gramacho para dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Lucas. E você que está chegando aí, vai compartilhando aí com as pessoas que estão chegando. Nós já estamos próximo de iniciar o nosso estudo dessa noite no Evangelho de Lucas, e nós estamos então compartilhando aqui, convidando pessoas para estar conosco. Enquanto isso, você vai divulgando, você vai compartilhando a página. E hoje nós estaremos em Lucas, no capítulo 5, entrando no capítulo 6, falando sobre a questão do Evangelho de Lucas, que tem sido para nós um momento muito agradável aí. Então, todo mundo que está chegando, eu tenho um pessoal firme aí chegando, eu estou preparando aqui. Já vai convidando, já vai mandando aí o recado ao pessoal que está longe. Nós estamos só organizando aqui rapidinho e nós já vamos começar. Você que tiver pergunta, quiser falar alguma coisa, deixar o recado. Quem está chegando vai dando um oi para a gente poder já identificar os nossos amigos. Dá um clique na página, dá uma boa noite aí que nós vamos iniciar o estudo de hoje. Ok? Muito bem, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Todo mundo com saúde? Se tiver alguma coisa acontecendo aí que nós não sabemos, peço a você que você compartilhe com a gente, tá? É importante. Enquanto isso, o pessoal tá chegando, eu vou dar alguns avisos aqui. A nossa igreja está funcionando, tá bom, irmãos? Normalmente, nós estamos com a igreja com o templo aberto, domingo de manhã, domingo à noite e também quarta-feira. Sábado pela manhã, o zelador está lá, está fazendo a limpeza adequada que a igreja precisa. E se você tiver algum quilo, alguma oferta, nós estamos em campanha de missões também, e eu gostaria muito que você levasse o seu quilo. Nós estamos montando cesta básica, e isso para nós é fundamental. Nesse momento de crise, as pessoas precisam, e seria muito importante você nos ajudar. Tem sido muito bom, as mulheres já estão fazendo sua campanha, então eu gostaria muito de contar com a sua ajuda, tá ok? Comunica, manda recado, pede aí ajuda, pede auxílio, quem puder doar, quilo, alimento, isso para nós é fundamental, tá bom? Então nós vamos já começar, dá uma boa noite, dá um oi aí, convida outras pessoas, curte a página, compartilha esse estudo. Todos os dias, a partir das 22 horas, nós estamos estudando online com o nosso pequeno grupo, o gigante que nós estamos fazendo, e tem sido um tempo muito bom. Tem pessoas que têm acompanhado, já terminamos o estudo de Tiago todo, e agora nós entramos no Evangelho de Lucas, já estamos no capítulo 5, entrando no capítulo 6, e todo dia falando um pouco sobre esse assunto. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí no comentário, se tiver alguma dúvida também, ou se você quiser deixar um recado, um oi, uma boa noite, fazer um pedido de oração, nós vamos estar aqui juntos, estudando a palavra de Deus, tá ok? Nós estamos então nos preparando, falta aí o quê? Um minutinho para a gente já iniciar, não é isso? O nosso estudo desta noite. Lucas, nós vamos pegar agora Lucas, capítulo 5, versículo 27. Ok? Nós vamos falar um pouquinho, não vou ficar recapitulando, irmão? Então toda aula tem que ficar falando do que nós falamos no início. Então quem chegou agora, quer pegar a introdução do Evangelho de Lucas, você vai no YouTube da igreja ou pelo site cibgramacho.com.br, você vai ver a introdução desse Evangelho, os detalhes que nós demos, depois caminhando capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, e aí você pode ver. Senão, se todo estudo eu tiver que ficar fazendo recapitulação, então há muito tempo, fica cansativo para quem está escutando todo dia, tá ok? Então nós vamos caminhar então no Lucas capítulo 5, versículo 27, entrando no capítulo 6, do versículos 1 e 5 do capítulo 6. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus, já começando o nosso pequeno grupo, o nosso estudo dessa noite. Diz assim: a vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se, o seguiu, e fez-se Levi uma grande banquete em sua casa, e ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa.
E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu e disse-lhe: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E disseram-lhe então ele: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhe disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, então naquele dia jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para cozer em vestido velho, pois romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e tornar-se-ão vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve se deitar em odres novos, ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. E aconteceu que no sábado segundo primeiro, passou pela seara e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos as comia. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus respondeu e disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes? E disse-lhe: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Muito bem, vamos parar por aqui, vamos abordar hoje apenas os primeiros versículos do capítulo 5, do versículo 27, né, indo até o 32, e amanhã nós vamos dar continuação nesses versículos que nós paramos. Bom, vamos lá, pessoal, vamos pensar aqui o seguinte: quem está chegando aí, dá um oi, dá uma boa noite, curte a página, para a gente poder identificar quem é que está com a gente aqui. Bom, primeiro, o Evangelho ele é uma mensagem libertadora. O Evangelho de Lucas, quem escreve é Lucas, o médico que andou com o apóstolo Paulo. Lucas está escrevendo esse evangelho a pedido de Teófilo, então ele está fazendo um documento histórico de tudo aquilo que Jesus viveu e levando para Teófilo, para que ele tivesse conhecimento dos feitos de Jesus. Esse evangelho foi escrito 60 anos depois da morte de Cristo e ressurreição. Alguns vão dizer que foi em 58, 59. Mas Lucas está fazendo isso a pedido de Teófilo, porque queria conhecer. Como você identifica isso? Lá no capítulo 1, nos 2 ou 3 primeiros versículos, você vai ver que esse evangelho está destinado a Teófilo. Quem é Teófilo? Nós não sabemos. Teófilo nós não conhecemos, mas deduzimos ser uma autoridade. Por quê? Porque Lucas vai falar com ele como sendo excelentíssimo Teófilo. Então nós vamos entender que ele era uma autoridade, né, na cidade, na região. E Lucas está escrevendo esse documento para poder mostrar a ele os feitos de Jesus. O mesmo Lucas que escreve o Evangelho de Lucas é o mesmo que escreve Atos dos Apóstolos. Então são dois documentos que estão sendo levantados, detalhados para apresentar a Teófilo. E a pergunta é: qual a relevância de nós estudarmos o Evangelho de Lucas? A relevância é porque ele é um evangelho que vai apresentar Jesus como um homem perfeito. E ele vai ser destinado a detalhes importantes como a atenção de Jesus com os pobres, a atenção de Jesus com as mulheres, a atenção de Jesus com as crianças e também com os milagres. Então por isso nós temos que estudar o Evangelho de Lucas, e também vai nos mostrar a quem devemos crer, como devemos nos comportar e também qual é o papel da igreja hoje dentro do chamado de Jesus. Ok? Então nessa passagem exatamente, Jesus está já chamando os seus discípulos. Ontem nós falamos sobre a pescaria, né? Pedro sendo abordado. Quem ouviu o estudo ontem entendeu que o chamado de Jesus para Pedro, né? Pedro, ele no barco, a pesca não é bem sucedida, e ele faz então daqueles pescadores de homens. Jesus está agora nesse momento chamando os homens para compor a sua missão, chamando pessoas para somar com ele dentro desse propósito. Então nós vamos ver que a religião judaica, que era muito forte, ela fermentava a questão do legalismo. O que era legalismo? É a questão das leis. As leis eram mais importantes. Então, os líderes, eles colocavam fardos sobre a vida do povo, né? Questão sobre o ombro do povo, obrigações, religiosidade. E muitas vezes essas pessoas não se sentiam acolhidas pela religião. E Jesus vem agora trazendo uma mensagem de acolhimento aos pobres, aos necessitados, às bem-aventuranças, felizes são.
E essa mensagem começa a contagiar todos que estão à sua volta. Tanto é que onde Jesus passa, há uma grande multidão que o acompanha. Então o Evangelho ele vai abrir as portas da graça para os rejeitados, para aqueles que eram totalmente desacreditados. Nós vimos isso ontem, o chamado de Jesus em relação aos pescadores. Ele não foi buscar os seus auxiliares, os seus discípulos, na sinagoga. Não foi buscar nos palácios, não foi buscar nos locais dos filósofos. Ele foi buscar no local mais simples, mais humilde, inclusive no local da pesca. Então Jesus agora chama Levi. Quem é Levi? Levi é um publicano. Ele é um cobrador de impostos. É alguém que é completamente rejeitado pelos judeus, porque ele era considerado um explorador. Ele estava simplesmente cobrando pedágios, cobrando a questão de impostos sobre mercadorias e sobre os viajantes, sobre as pessoas que chegavam na cidade. Então Levi era considerado uma pessoa completamente má, porque estava servindo à soberania dos romanos. Ele estava prestando serviço aos romanos. Era alguém que vinha para cobrar impostos, vinha como sentido de oprimir. Então Levi não era bem visto, não era bem aceito dentro da função que ele exercia, né? Pelos critérios judaicos, pelos critérios do Talmud, Levi jamais seria chamado para fazer parte da sinagoga, né? Jamais seria chamado para fazer parte de uma religião, provavelmente judaica. Mas Jesus agora está diante deles, mesmo ele sendo desacreditado, um homem completamente desprezado pela sociedade, porque era cobrador de impostos e estava a serviço de Roma. Jesus agora está diante de Levi e vai fazer um convite a ele para estar também servindo no seu ministério. E aí nós vamos ver agora 3 características importantes em relação ao Evangelho. Em primeiro lugar, versículo 27, Jesus chama de forma objetiva Levi. Jesus não dá a Levi uma oportunidade, né, para negociar. É uma decisão. Olha o que ele diz no versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamando Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Não houve aqui nenhuma negociação, nenhuma explicação, não houve aqui nenhuma barganha, vem comigo que eu vou te dar isso. Ele dá uma ordem explícita, de sobremaneira uma ordem de Jesus direta para Levi, dizendo: olha, segue-me. Isso é algo que nos chama atenção em relação à escolha soberana de Deus. Deus não vê como o homem vê, Deus não escolhe como o homem escolhe. Muitas vezes a escolha é feita segundo algum interesse próprio, alguma coisa que possa dar vantagem. Mas Jesus vai direto a Levi e diz a ele: olha, segue-me. Não faz nenhuma oferta, não dá a ele nenhuma barganha. E esse chamado ele é tão irresistível, né? É uma graça que nos atrai nesse chamado, que Levi também não questiona muito, né? E nós vamos ver agora no versículo 28 que é um chamado, em segundo lugar, além de ser um chamado sob maneira direto, segue-me, esse chamado de Jesus também é um chamado eficaz. Olha o que diz o versículo 28. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Então o chamado de Levi, ele não resiste e nem adia esse convite, ele é direto. Ele é impactado por essa decisão. E diante desse chamado soberano de Deus, ele entende que deveria obedecer de forma imediata. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós vamos ver que a conversão é algo que vem de Deus para nós, né? Eu sempre falo que é Deus que nos dá essa graça, a oportunidade de abrir os nossos olhos para conhecer o Evangelho. A Bíblia vai dizer o seguinte: é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu creio que por nós mesmos, né, por a nossa própria ideia, não, vamos lá, eu acredito que nós não teríamos força humana para nos manter de pé diante do Evangelho. Mas a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, ele capacita esse homem. Então, no chamado de Levi, é direto, não é negócio, não há nenhum negócio, olha, segue-me. E aí ele imediatamente levantou, deixou tudo. Nós não sabemos o que ele tinha na mão, nós não sabemos quais eram as suas obrigações, se tinha algum dinheiro na mesa, se tinha alguma caixa. Diz que imediatamente ele levantou e o seguiu. Então esse chamado de Deus, ele é eficaz.
ele é completamente pleno. E é por isso que algumas pessoas não entendem quando alguém é impactado pelo Evangelho e ele deixa muitas vezes até a sua própria carreira, seja ela política, seja ela de canto, seja ela empresarial, para viver o Evangelho. Muitas vezes há pessoas que ficam impactadas quando ouvem que um missionário, que um jovem largou a sua universidade e foi aprender teologia para poder ser missionário. Isso para muitas pessoas é um impacto muito grande, é algo que não é possível entender. Mas quando nós vemos a história de Levi, nós vamos entender isso de forma bem clara. Ele recebe um convite sem nenhuma negociação e ele recebe um chamado eficaz, ao ponto que imediatamente ele levanta e vai atender o que o mestre quer dizer. E aí no versículo 29 e versículo 32 do capítulo 5, nós vamos ver que o chamado é um chamado de forma gloriosa, né? Porque aqueles que são chamados pelo Evangelho devem levar esse Evangelho a outras pessoas. Então, quando nós vamos ver agora, olha o que diz o versículo 29. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicano e pecador? Então veja bem, Levi recebe o chamado, Levi obedece o chamado, e Levi agora vai compartilhar o seu chamado. Ele não se esconde, ele não tenta se esconder diante de tudo que está acontecendo, não. Ele vai compartilhar o que ele está fazendo aos seus amigos. Diz que ele dá um banquete, ele faz uma mesa, ele coloca os seus companheiros de trabalho, porque lá estavam os fariseus e os publicanos também, na mesa. E ele compartilha aquele momento. O texto não entra muito em detalhe o que estava sendo falado, mas o que acontece é que os fariseus começam a murmurar e questionar os discípulos. Mas o que nós vemos aqui, e aprendemos com esse texto, é que esse chamado que Jesus faz a Levi é um chamado direto, é um chamado eficaz e é um chamado também de compartilhar. Então nós vamos ver de forma objetiva, irmãos, qual é o propósito desse evangelho. O nosso evangelho que nós recebemos por Cristo Jesus, no ato da nossa conversão, você se batizou, você entrou para a igreja, está lá na classe, está servindo a Deus na igreja, esse chamado é um chamado a compartilhar as boas novas. Levi, ele é chamado, ele aceita o chamado e ele monta um banquete. Para quê? Para que os seus amigos pudessem, na sua casa, compartilhar com ele dessa mudança que aconteceu. Então o evangelho é um evangelho transformador a partir do momento em que os seus discípulos compartilham a sua fé, a sua esperança, a sua palavra e a sua convicção. Então o evangelho ele não pode ser retido, ele não pode ser escondido, ele tem que ser compartilhado. Levi, ele não retém a bênção. Levi, ele não esconde o evangelho. Ele reparte a mensagem com outros. Então é aquela coisa, né? Se você compra um sabão, o sabão limpou a sua roupa muito boa, rendeu, tem um custo barato. O que nós costumamos a fazer? Nós indicamos para alguém que nós temos consideração. Olha, esse sabão aqui é muito bom. Se você tem lá um carro e comprou o carro é bom, é econômico, um preço barato, você vai fazer o quê? Você vai indicar para quem você admira, você gosta. Então você vai dizer, ó, esse carro aqui é um excelente carro, ok? Se você faz um curso e esse curso é muito bom, tem bons professores, tem uma eficácia muito grande, qual é a sua iniciativa? Levar a divulgação boca a boca desse produto, desse curso, desse objeto que é bom para quem você admira. E por que nós não fazemos isso com o evangelho? Porque é preciso criar toda uma estrutura, né? Vamos agora pensar aqui, nós estamos nesse pequeno grupo, vamos aqui pensar. Criar mecanismos, eventos, programações gigantescas, carregar uma tonelada de coisa para a praça, para fazer um trabalho de 20 minutos, às vezes de meia hora, 1 hora. Esse evangelho não poderia ser compartilhado em nossas casas? Por exemplo, agora, nós estamos em quarentena, né? Não podemos trabalhar, não podemos sair, não podemos fazer culto público. Por que não agora convidar 1 ou 2 pessoas para estar junto com você? Ah, mas não pode visita. Tudo bem,
mas se você pode, se você tem saúde para isso, né, de ir a alguém ou de receber alguém, todo mundo aí está saindo, querendo ou não, vai no mercado, compra uma coisa, vai na farmácia, ninguém aí está em quarentena absoluta, a não ser os mais idosos que tem que fazer isso. Mas vamos pensar aqui com a gente, ou por internet, ou pelo telefone, compartilhar essa live, ó, escuta aí, todo dia, às 22 horas, estamos tendo um estudo bíblico, é um pequeno grupo, você pode divulgar isso. Então o evangelho é para ser compartilhado. O evangelho, ele é resistido também, a gente vai ver nesse texto, por aqueles que deveriam proclamá-lo. Quem estava lá? Os religiosos. Quem estava lá nessa mesa? Vê lá o versículo 30. Os líderes religiosos estavam lá, os fariseus, né? Os cobradores de impostos, pessoas muitas vezes ligadas à religião, que era voltada somente para as questões da lei. Eles estavam lá. E o que diz o texto? Era o que mais murmuravam. Isso faz a gente pensar, né? Muita gente às vezes é crítico com uma coisa ou outra da igreja, ou é crítico de uma coisa ou outra no evangelho, ou porque um está fazendo um negócio, ou está fazendo outro, não está fazendo aquilo que a sua igreja está acostumada a fazer, e a gente abre a boca para meter o malho. Será que nós não estamos agindo como os fariseus e os publicanos? O evangelho que deveria ter sido compartilhado, nós estamos simplesmente resistindo. Então, é uma coisa que a gente não deve julgar. Cada um é chamado para um propósito, para uma missão e para aquilo que Deus reservou para ele. Então, pessoal, nesse texto de hoje, eu vou parar por aqui para a gente poder ir deitar, né? Pensando, né, nesse evangelho de Lucas, ele é detalhista em coisas importantes. Você vê que ele vai trazer que o evangelho ele é libertador. Ele vai trazer que o evangelho ele tem um chamado de Jesus sobre Levi de forma sobremaneira direta, segue-me. Segundo, nós vamos ver que ele é eficaz, porque Jesus diz segue-me, e imediatamente Levi largou a sua profissão, largou o seu ganha-pão, largou a sua função, e ele agora soma-se ao ministério, assim como Pedro. Pedro largou a sua pesca. Não falei ontem que a empresa da pesca fechou? O que Jesus diz para ele? Ó, você vai ser pescador de homens. Então veja como o evangelho ele vai revolucionando a vida social, a econômica, a vida de relacionamento das pessoas, atraindo-os para dentro da missão, dentro do ministério. E nós vimos também que o evangelho ele é de forma gloriosamente compartilhada, porque Levi, ao receber esse convite, ele vai dar um banquete, vai chamar todos os seus amigos para ouvirem sobre esse evangelho. E aí nós entendemos nessa passagem que o evangelho não pode ficar retido, ele tem que ser distribuído, seja por mídia social, seja por carta, seja por carro de som, ou culto público, ou culto dentro da igreja, ou culto fora da igreja, culto no lar, pequeno grupo, não importa. O evangelho é para ser compartilhado e espalhado a semente da mensagem de Jesus. Isso é algo que nós temos que pensar. E o interessante é a gente pensar um pouquinho agora, que mesmo com essa quarentena, o que nós vemos? O evangelho não parou. Os cultos até aumentaram, apesar de estarmos longe um do outro, mas o que a gente encontra na internet de pregação, de mensagem, de estudo bíblico, de palavra, de meditação diária é absurda. Nunca teve isso no passado, que a gente tinha liberdade para fazer. Eu mesmo estou aqui todos os dias, de segunda a sexta, fazendo um estudo bíblico. Eu fazia isso antes? Não, eu estava envolvido com outras coisas. Mas a gente vê a necessidade de estar junto com os irmãos. Então o evangelho ele precisa ser compartilhado. E nós observamos também nessa passagem do capítulo 5 de Lucas, versículo 30, que aqueles que deveriam proclamar esse evangelho são aqueles que mais criticam, que são os religiosos, né? São aqueles que ali são na figura dos fariseus, na figura ali dos escribas, daqueles que estavam voltados para a lei judaica. Eles deveriam compartilhar da graça de Deus, mas são eles que estão criticando o que os discípulos estão fazendo. Então, pessoal, para a gente poder concluir nesse estudo, quem está chegando aí, dá um oi, dá uma boa noite, deixa aí sua pergunta, porque se você tiver, para a gente poder compartilhar aqui. Amanhã eu vou fazer um negócio diferente, escuta isso aí. Amanhã eu vou fazer diferente, amanhã eu vou jogar uma pergunta aí no texto e vou deixar. E eu quero ver se vocês vão conseguir responder, tá bom? Então vai ser aqui tipo uma gincanazinha online, antes de qualquer estudo eu vou jogar uma pergunta, vou fazer aqui um questionamento
E quem chegar no horário, quem tiver dentro aí, até o final, nós vamos ver se você vai responder. Agora, não pode colar, tá bom? Eu quero ver quem vai ser o primeiro que vai responder certo. Beleza, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem aí, caminhando, né, nessa força. Mais uma vez, para nós, isso aqui é muito interessante, tem sido uma forma de juntar os irmãos. Estamos alcançando aí muita gente. É interessante que está chegando aí a vários lugares, né? A gente está mexendo aqui para poder compartilhar isso. Nós estamos chegando a vários lugares aí. Ontem tivemos 1000 e poucas pessoas, depois que acabou tudo. Depois que acabou o estudo, depois que terminou a nossa publicação, ainda ficou sendo visitada e eu tenho recebido um retorno muito legal. Alguns irmãos, gente que eu nem conheço, não é da igreja, né? Essa live está sendo feita para os membros da segunda, mas tem muita gente participando porque ela é compartilhada, ela é pública, você pode participar sim, não importa qual a sua religião, não importa qual a sua igreja, você é bem-vindo a estar com a gente aqui. Tá ok, pessoal? Então, divulga, lança semente aí, fala desse estudo, 22 horas, eu estou aqui durante meia hora, nós estamos aqui aprendendo, né, a palavra de Deus, e eu tenho a certeza que estamos crescendo aí na graça e no conhecimento. Então o evangelho, para resumir, o evangelho de Jesus Cristo, ele é uma mensagem poderosa de transformação, de mudança de vida e de renovação. Então esse evangelho tem que ser compartilhado, ele tem que ser levado às outras pessoas. E o chamado de Deus, ele é direto, ele não vê como o homem vê. Levi era alguém que era desprezado, desconsiderado, desacreditado, porque era cobrador de impostos. Mas Jesus chamou ele para a missão. Jesus chamou ele para fazer parte da missão. Então pense nisso. Muitas vezes as pessoas podem ver, mas não é a forma que Deus vê. Muitas vezes as pessoas podem criticar, julgar ou chegar a uma conclusão no seu inconsciente. Mas na verdade o homem não vê como Deus vê. Então você tem valor, você é importante na casa de Deus, você é alguém especial. E o chamado de Deus é para todos nós. É para que possamos levar e plantar e semear essa semente para que o Senhor Jesus venha crescer cada vez mais. Esse tempo de quarentena vai passar, nós vamos voltar ao nosso culto público. Reforço aqui, a igreja está aberta nos dias de culto, se você tiver a sua oferta de missões, o seu quilo para entregar, nós estamos ajudando pessoas, estamos atendendo pessoas, estamos orando pelas pessoas que ali chegam e com certeza a sua ajuda vai ser muito bem-vinda, tá ok? Para esse momento de crise que o nosso país está passando. Beleza, pessoal? Gente boa? Vamos nessa, vamos orar. Deus abençoe a todos, boa noite e que a graça de Jesus esteja com vocês. Pai, eu rendo graças porque o teu chamado não vê como o homem vê. Eu te louvo, ó Deus, pelo teu poder, tua graça, que usa quem tu queres, da forma que tu queres. Nessa mensagem de Levi nos ensina que não é, ó Deus, muitas vezes a visão do homem, mas é a visão do Senhor. Um chamado direto, um chamado eficaz e um chamado que deve ser compartilhado. Abençoa os teus filhos que estão nessa live, toma eles a sua família, a sua casa, protege a sua saúde, aumenta a sua imunidade. Pai querido, oramos pelo nosso Brasil, pela nação brasileira e que essas estatísticas de que há uma pandemia acontecendo, ó Deus, uma doença, ó Deus, acontecendo que irá tirar muitas vidas. Nós cremos no poder da oração e nós oramos e repreendemos essa enfermidade e que o Brasil possa, o mais rápido possível, voltar à sua normalidade. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pessoal, da Segunda do Gramacho, Deus abençoe, visitantes, Deus abençoe e não saia sem deixar o seu oi aí, porque você é bem-vindo aqui, tá bom? A paz, amanhã estamos de volta, se o Senhor assim permitir. Um abraço, boa noite a todos.